Ok, pessoal, então estamos de volta agora para a gente ver a parte de layout da página. Vocês veem que eu já estou na aba de layout da página e o que a gente vai ver especificamente nessa parte de layout da página são principalmente essas 4 primeiras ferramentas aqui que estão aparecendo. Então, a primeira delas é a ferramenta de margem e o que ela faz é ajustar as margens do meu documento. Então, vocês podem ver que já tem alguns formatos pré-definidos aqui, né? Larga, moderada, estreita, normal. E vejam que ele dá também para mim quais são as definições dessas margens, em superior, esquerda, inferior e direita. O que a gente pode fazer é selecionar uma dessas. Então perceba que a gente está com o normal selecionado. Lembram que essa barrinha mais cinza aqui na régua significa o tamanho da minha margem, tanto na superior quanto na lateral. Então, se eu vier aqui mais para baixo, vocês conseguem ver também a barra inferior. O que a gente pode fazer é selecionar outro dos formatos predefinidos. Então, tem aqui o estreito, aí veja que essas barrinhas já diminuíram e as minhas margens estão menor. Eu tenho a larga, aí vejam que elas aumentaram bastante. E eu posso também fazer uma margem personalizada. Então, eu venho aqui, clico em margem personalizada e eu posso definir quais são as minhas margens superior e inferior. Então, eu vou definir minha margem superior como 3 centímetros, a inferior como 2, a esquerda eu vou definir como 3 e a direita como 2. Então, a gente clica em OK e veja que ele aplicou. Se eu olhar na régua, aqui a gente tem 1, 2, 3 centímetros, aqui a gente tem 1, 2 centímetros, e a mesma coisa na esquerda, 1, 2, 3 centímetros e 1, 2 centímetros. Então, as nossas margens, elas foram aplicadas. Então, quando a gente clica de novo em margens, veja que aqui, ó, a última configuração personalizada, ela já está com as definições que a gente colocou, que foi a última personalização que foi feita. É assim que você modifica as margens do seu documento. Então, se na hora de fazer um trabalho, o professor ou o seu chefe passou um formato de documento e disse quais eram as margens, você pode vir aqui e modificar. A orientação significa basicamente se a sua folha ela vai estar em pé ou deitada, né? Se vai estar no formato retrato ou no formato paisagem. Aí você pode vir aqui e veja que agora ele trocou. Eu tenho a minha folha agora deitadinha no formato paisagem. Mas geralmente nossos documentos são no formato retrato, então vamos voltar para ele. Em tamanho, você define o tamanho do papel. Para a gente é muito comum usar o formato A4, que é o formato do papel ofício normal, aquele papel que a gente usa para imprimir. O formato A5, que tem aqui embaixo, é metade de um A4, né? Metade de uma folha ofício. Tem o formato leather, que é carta, na verdade, que é muito comum nos Estados Unidos. Para a gente, provavelmente o A4 vai ser o padrão para quase todos os documentos. E por fim, colunas, você define o número de colunas para um texto. Então, vamos voltar aqui para baixo, onde tem já um texto definido. E eu vou selecionar esse bloquinho de texto aqui. Com esse bloquinho selecionado, eu digo que eu quero ele em 2 colunas. E veja que ele dividiu o texto em 2 colunas. Eu posso dividir ele também em 3 colunas. 3 colunas agora. Ou voltar para uma coluna. E aí, a gente voltou para uma coluna. Então, com essa parte de colunas aqui, a gente pode definir quantas colunas eu tenho nos nossos blocos de texto.